Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste. Sejam todos muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast do Sinduscom Noroeste do Paraná. E para esse episódio, nós convidamos o Thiago Pissetti, ele que é vice-presidente do Sinduscom Paraná, engenheiro civil, pós-graduado em engenharia diagnóstica. E quem estará conosco também nessa mesa é o presidente do Sinduscom Noroeste do Paraná, Rogério Iabico, e o Marcos Mauro, vice-presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção para o sul do Brasil. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação de vocês, Thiago. Muito bom estar em Maringá, uma cidade que só ouvi falar bem daqui e acabei de chegar aqui e não tive a oportunidade de conhecer. É um prazer estar na mesa aqui e estou ansioso para esse bate-papo aqui nosso. Muito obrigada, Thiago. E nós convidamos você para participar desse episódio justamente para falar sobre um tema que tem sido muito impactante e preocupante também, que é o combate a uma indústria de laudos e vistorias de vícios construtivos. Por que isso tem sido tão preocupante, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil? Então, nós sabemos a importância que o setor da construção civil tem para a economia do nosso país. E isso nós estamos perdendo, estamos tendo um prejuízo, o nosso setor está começando a acarretar um prejuízo muito grande para uma indústria que está crescendo com uma velocidade muito alta. Então, o que acontece? O que é o vício construtivo em si, né? Então, por exemplo, assim, toda manifestação patológica que acontece em algum imóvel, ele é considerado vício construtivo. Mas não é esse, o Sinduscom, ele não quer combater essa questão de a gente não consertar o vício construtivo. A questão nossa, a gente está combatendo uma indústria que ela está tendo uma litigância predatória. Ou seja, existem diversos laudos que são repetidos, laudos idênticos para o mesmo laudo ele é replicado para diversas casas, no caso, e isso está tendo com a intenção de ter uma negociação financeira com as construtoras. Isso tem afetado maior o mercado do Minha Casa Minha Vida, só que ele está crescendo uma proporção muito grande. Só que, na verdade, hoje o Sinduscom tem um programa que, na verdade, não é só... Ele acabou ganhando um outro viés, que não somente a questão do combate à indústria do laudo, mas sim a prática da boa engenharia. Que isso a gente que é um programa que eu posso contar mais para frente, assim, que é um programa bem interessante, que é o que o Sinduscom está defendendo. Eu até gostaria de parabenizar o Thiago Pissetti, que está liderando esse projeto no Sinduscom Paraná. E é um tema que eu gosto muito da abordagem, como eles tratam esse tema. É um tema delicado, mas a abordagem sob a ótica da valorização da boa engenharia, ela é muito interessante, ela é muito proativa. Eu acho que assim, são benefícios que é o legado que o Sinduscom Paraná pode deixar para o Brasil, para a sociedade como um todo. Porque, Juliano, ele foi muito educado quando ele fala de uma indústria predatória. A indústria dos falsos laudos não, mas de laudos copiados. Copia e cola. Ele foi muito educado. Na verdade, se tratam de bandidos travestidos de engenheiros ou de advogados. Como é que funciona? Basicamente, para o leigo, né, você lá que é síndico de um condomínio, ou você que é um morador de um condomínio, o que tem acontecido no Brasil como um todo é que o síndico é procurado, o síndico não percebeu nenhum problema na obra, mas ele é procurado e a ele é ofertado uma prestação de serviço, falando a ele o seguinte: olha, se a gente procurar, a gente vai achar. E todo mundo pode ganhar nisso. Todo mundo. Então, quando pega algum síndico ainda, que também tem má índole, a situação está delineada. Então, se procuram situações, se fazem laudos de 800 páginas, que depois dessas 800 páginas, quando isso vai para uma perícia séria, uma perícia comprometida, isso vai para a justiça, e isso é reduzido a 3, 4 páginas só. de situações que geralmente as construtoras, de forma responsáveis,
de uma forma muito responsável. Elas tratam do problema porque ninguém quer perder o seu cliente. Pois é, mas deixa eu trazer uma questão aqui, que é, se você tem um laudo, se você fez uma vistoria, você elabora um processo, digamos assim, você precisa apresentar provas, você precisa mostrar o problema. Como é que se faz para fraudar, de certa forma, esse problema? Ou, digamos, mostrar um problema que não existe? Eu estou te falando que eu coloco 800 páginas no processo, das quais apenas 4 são reais. Mas o que isso chama atenção quando isso vai para uma justiça, para um juiz? Mas eu acho importante. Olha o tamanho do problema. É leigo em relação à construção mas eu acho a gente importante, Marcos Mauro, a gente explicar a causa raiz disso. Exatamente. Então, por exemplo, assim, o que acontece? Assim, infelizmente, hoje nós temos uma legislação. Hoje, se você compra um imóvel, você tem duas garantias hoje. A nossa legislação ela é muito subjetiva, ela é antiga. Então, o que acontece? Você tem uma garantia legal e uma garantia contratual. A garantia contratual, ela é uma garantia de contrato que você tem com o teu cliente, que ela é baseada em 2 normas, norma de desempenho e nova norma de garantia. Só que essas normas, elas não têm o poder de lei. E existe uma lei das garantias, que é o Código Civil 618, que ele deixa muito aberto. Ele só diz uma coisa, ele diz 5 anos de garantia para solidez e segurança. Só que o que acontece? Em engenharia hoje, não é definido o que é solidez e segurança no empreendimento. Então, o que acontece? Isso fica aberto os 5 anos, como se fosse os 5 anos para tudo. Isso acontece só no Brasil. Então, o que acontece? Se você pegar exemplo de Espanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, é dividido as garantias. Pintura, 1 ano. Acabamento, instalações hidráulicas, 3 anos. Ou seja, o imóvel ele não é feito para durar 5 anos para tudo. Financeiramente, não existe uma obra que ela foi pensada para que todos os seus elementos de acabamento estéticos durem 5 anos para tudo. Então, o que aconteceu? Tem essa lacuna que foi descoberta, né, dessa subjetividade na nossa legislação. Porque isso significa que, a partir de 5 anos, o imóvel, a obra, vai precisar de manutenção. Não, a manutenção preventiva, você pegou um ponto interessante. A manutenção preventiva, ela sempre é igual um carro. Então, o que acontece assim? Se você não der as manutenções preventivas, além de você teoricamente deveria perder a garantia, você diminui a vida útil do sistema. Então, só que o que acontece? Tudo isso, a norma de desempenho e a nova norma de garantia, que são normas, ela explica muito bem. Só que o problema é que hoje elas não têm o poder de lei. Esse é o nosso maior problema do nosso setor. O que acontece? Hoje o Sinduscom, ele está com um programa que são 2 viés. Assim. Existe um projeto de lei que está parado desde 2009, existem alguns projetos de lei para uma nova garantia, baseada em garantias europeias, simples, uma coisa simples, dividindo as garantias, o que é solidez, o que é segurança. Então a gente está tentando fazer articulações para a gente conseguir para frente esse projeto de lei, para a gente poder realmente tá claro as coisas. Ter um debate, pelo menos mais justo na justiça. E essa clareza é bom para todo mundo. Você pegou um link da indústria automobilística, eu acho perfeito. A indústria automobilística está tudo muito claro. Você compra um carro, a tua garantia está clara. Quando passa a tua garantia, ninguém fica discutindo se passou. E ninguém chama uma perícia para avaliar o seu carro para fazer uma negociação. Se não trocou o óleo, se fundiu o motor. Tá muito claro. E no carro está claro. Você faz a manutenção na concessionária, você não perde a garantia. O que nós temos hoje aqui? Que segurança jurídica nós temos hoje? Nós construímos um imóvel que não tem uma lei que exige as manutenções preventivas, uma lei, nós temos normas, não temos uma lei que obriga as manutenções preventivas e ainda tem uma lei que está extremamente aberta a isso daí, então que aberta à subjetividade, o que está na garantia, o que não está. Então, criou-se essa indústria de laudo, por que ela está crescendo? Ela está crescendo por causa do seguinte, um laudo pode ser feito para qualquer engenheiro recém-formado, não precisa de nenhuma experiência. Ele pode ter apenas um curso de perícia. Mas numa obra, quantos engenheiros participam de uma obra? É apenas um? Perfeito. Então, por exemplo, uma obra assim,
tem no mínimo 5 engenheiros, tem engenheiro elétrico, engenheiro hidráulico, engenheiro de fundação, engenheiro de contenção, engenheiro estrutural, tem o arquiteto, são paisagistas, são diversos engenheiros, diversos especialistas em cada área. Então, o que acontece? Qualquer recém-formado com um curso rápido pode fazer um laudo qualquer, fazendo toda uma avaliação técnica de todo o imóvel que demorou anos para ser construído, planejado. E qual que é a intenção, né, qual que é a intenção geralmente desse laudo? É como o Marcos Mauro ele comentou, é chamar um síndico, fazer uma negociação financeira para tentar buscar um acerto financeiro. E que eles pedem uma indenização? Uma indenização financeira. Uma indenização financeira em relação a isso. Eu acho que cabe salientar o que o Thiago está colocando, é que o setor da construção, nós não estamos querendo abafar nada, nem muito bom, nada. isso é bom deixar Pelo claro. contrário, o que nós queremos é que as leis sejam aprovadas para que a gente possa ter as nossas garantias no nosso setor. E dentro dessas leis, as construtoras, as incorporadoras, elas já obedecem às normas. Só que as normas, elas não são leis. Entendeu? Então, a única lei aprovada é a lei dos 5 anos. Ou seja, o que vocês querem, né? Você disse, não queremos encobrir nada. O que vocês querem é o contrário. Clareza. É tornar transparente, trazer clareza e todas as regras muito bem definidas por lei, que aí a força da lei é mais poderosa. O que me chama a atenção na fala do Thiago é exatamente isso. Uma obra é um processo de longo prazo. Pelo menos 36 meses, 3 anos, com a participação de vários profissionais da área de engenharia e arquitetura, componentes de várias disciplinas, ele colocou estrutural, e que lá, depois da obra entregue, em um determinado momento, então um único engenheiro generalista, ele vai dar opinião, né, fazer o seu laudo sobre várias áreas, um engenheiro generalista. Pelo que eu estou entendendo é assim, é como se, vou fazer uma analogia com o setor da medicina. É um clínico geral atendendo uma especialidade para a qual ele não está habilitado. E isso é motivo de uma ação muito mais com o objetivo de pressionar a construtora ou o empresário a chegar a uma composição financeira que traga aí benefícios nem sempre aos usuários do apartamento, aos donos daquele condomínio, mas algumas poucas partes. Então isso é muito preocupante, me chamou a atenção isso na fala do Thiago. Eu acho que realmente a questão da segurança jurídica desses fatos é o que nos preocupa enquanto entidades. O mais importante foi que o Thiago colocou ainda que a pessoa, o engenheiro recém-formado vai lá e faz um curso de peritagem, sei lá quanto tempo demora esse curso, e ele vem analisando toda uma obra que demora 3 anos para ser construída. Isso tem que ficar muito claro a você que é síndico, a você que é morador de um apartamento, para não entrar na onda de qualquer profissional. A gente comenta, quando você quer comprar um imóvel, o que você tem que procurar? Você tem que procurar sobre a idoneidade da empresa, sobre a tradição, sobre o que ela já executou. Isso é comum no mercado. Então você que é síndico ou você que é morador, você deve também procurar assim a idoneidade desse profissional, o que desses profissionais, porque geralmente não é um único profissional, é um engenheiro acompanhado de um advogado. Então é interessante, prudente que você consulte o histórico dessas pessoas para saber se eles são realmente habilitados para estarem fazendo esses laudos. Porque o que acontece hoje, e a gente tem tido assim, uma evolução muito grande no país, é realmente da sucumbência desses processos, em que, na verdade, às vezes um condomínio entra contra uma construtora, mas, na verdade, no parecer final, quem tem que pagar por má fé a questão do litígio é o condomínio. Então você que é síndico tem que se preocupar com isso. Eu ia perguntar justamente isso. Quando esses casos vão para a justiça, é claro que até ali já geraram muita dor de cabeça.
Mas quando vão para a justiça, o desfecho, o que é que vocês têm percebido ali nas decisões judiciais? Então, o que acontece assim? Ela está mudando um pouco isso. Está mudando graças a um belo trabalho da CEBIC, que começou já a divulgar com toda com a parte da OAB, enfim, está começando a mudar. Porém, o problema é o seguinte, Juliane, o que é bom? Eu acho que agora foi feita uma contextualização interessante e agora vocês vão entender por que a palavra boa engenharia. Então, o que estava acontecendo? Assim, quando chegou na justiça, já, só para concluir a resposta, quando chegou na justiça, já ficou parado o condomínio, não teve manutenção, envelheceu o condomínio inteiro. A relação cliente com construtora foi por água abaixo. O cliente não gosta de morar lá, não gosta de morar naquele local, não gosta da construtora. A construtora não tem boa relação, ou seja, tá tudo errado. O imóvel desvalorizou, tá tudo errado. Não consegue repassar mais. Por isso que estamos querendo reverter isso. O cenário atual que está acontecendo, se ninguém fizer nada, está acontecendo isso, está crescendo essa indústria. Por quê? Não para de crescer empresas ofertando esses cursos de perícia rápida. Os engenheiros recém-formados estão achando mais interessante fazer um curso rápido desse do que realmente entrar no mercado. A própria engenharia em si, a ética da engenharia, a valorização da engenharia, assim, está se perdendo pelo nosso país, ou seja, que vantagem tem ser um engenheiro de um empreendimento daquele tamanho? Qual a vantagem, qual o orgulho que você vai ter, qual a imagem que tem um engenheiro nosso? Então, esse programa que a gente está fazendo, por isso que a gente inverteu o nome, que é uma campanha educativa, que ela abrange, ela ganhou muito corpo porque ela se uniu com a OAB, ela se uniu com o Secov, se uniu com o CREA, se uniu com o IBAP, aquele peritos, ela se uniu com a Mútua, que quem faz os cursos, com uma faculdade também, porque a gente quer, é um pouco de tudo. Por exemplo... Todos acabam envolvidos no processo. Por exemplo, assim, Secov, síndico. A gente quer mostrar a importância de um síndico profissional, a importância de saber cuidar do seu imóvel, a importância de saber das manutenções preventivas. Tiago, e cuidar do bem-estar das famílias que moram. A importância de saber naquele imóvel. Não querer essa briga judicial. O CREA ele tem que mostrar essa importância da ética da engenharia. Então, essa é uma campanha educativa que ela envolve todas essas entidades e é um trabalho de formiguinha, infelizmente, um pouco de tudo. E no final, quem que vai estar ganhando com tudo? Todos. O próprio o morador, o cliente. A sociedade como um todo ganha, né? O setor... É bem claro o posicionamento do Tiago aqui, de que são entidades formadas por profissionais com credibilidade. Quando ele fala o nome de um CREA, de um Secov, de um Sinduscom, de uma Mútua, OAB, são entidades que representam bons profissionais. Então, de novo, eu parabenizo o Sinduscom Paraná por tomar essa liderança no Brasil como um todo, né, por desenvolver a valorização da boa engenharia. Porque nós temos que a engenharia é uma das atividades econômicas mais preponderantes no país. Nós comentamos isso dias atrás, que é uma das atividades mais preponderantes. E assim, nós temos que valorizar porque nós temos que receber novos profissionais com boas perspectivas para o mercado futuro. Então, valorizando a engenharia, nós teremos profissionais melhores preparados e um retorno a uma sociedade. Por isso, hoje vocês falam muito na questão das boas práticas. Boas práticas na engenharia. É isso. Eu acho que é exatamente isso. É você, em vez de você autuar, em vez de você brigar, muito melhor você valorizar, você premiar as boas práticas. E o mercado, ele se autorregula. As empresas vão sendo reconhecidas por serem empresas de boas práticas. A tradição do mercado já mostra isso. Então, eu acho que o que o Tiago está nos trazendo aqui, essa é uma virada de chave realmente para um novo momento da engenharia. O Sinduscom Paraná tem liderado esse processo na pessoa do próprio Tiago. E eu acho que é, como ele comentou, um trabalho formiguinha que a gente vai plantando essas sementes em cada cidade e que a gente espera que a engenharia local, e Maringá é uma cidade contemporânea, é uma cidade dinâmica, é uma cidade com várias instituições de ensino. Eu acho que realmente é a gente proliferar esse trabalho que é feito pelo Sinduscom nas nossas academias para que os profissionais de futuro sejam profissionais preparados.
porque está sendo coordenado pelo Sinduscom Paraná, mas o problema não se concentra apenas nesse estado. É um processo, é um programa que ele vai beneficiar o Brasil todo, no caso, né? E as dores não são somente do Paraná, certo? E esse programa, ele abrange tantas coisas, assim, por exemplo, assim, ele abrange até a gente tá reavaliando a grade curricular de engenharia, porque o curso de engenharia não está se tornando mais um curso atrativo como antigamente. Então a gente está querendo impulsionar a engenharia de verdade, a engenharia de qualidade no nosso país. Então tornar o curso, reavaliar o curso ou uma pós-graduação mais direcionada, que é um curso que está extremamente desatualizado, antigo. Em todas as instituições? Em todas as instituições. Então é um longo trabalho. É um longo trabalho. Só validando isso que o Thiago está falando, aqui em Maringá, o Sinduscom tem ciência que o Unicesumar ele não tem conseguido fechar o grupo, a turma da engenharia civil no período da manhã, e o UniCV também não tem conseguido fechar o grupo já há vários anos já. Há uns 2 anos ele não consegue viabilizar o curso de engenharia. E vocês entendem que isso demonstra um desinteresse pela área? Não, eu não vejo só o desinteresse, mas é o que o Thiago colocou. Talvez atualização do currículo, né, para poder atrair esses jovens, né, porque senão daqui a pouco nós não teremos mais engenheiro, né, e você veja que nós estamos falando de um país que já construiu uma Itaipu, um país que já construiu uma ponte Rio-Niterói, uma cidade de Maringá que já construiu uma catedral, como é a nossa catedral, o maior monumento religioso do mundo. Então, a engenharia brasileira e a engenharia local de Maringá é extremamente competente. Nós não podemos ser encapsulados por essas práticas de má fé que alguns profissionais estão fazendo contra a engenharia. E aí esse movimento realmente de valorização, de mostrar do que nós somos capazes. Você falou, né, de Maringá, com as obras daqui. Se olharmos para o Brasil, a Itaipu, se olharmos para o Brasil, a grandiosidade de obras que nós temos em todas as regiões. Então, e há pouco falávamos também, né, do quanto o setor é importante para o crescimento do país. A engenharia, né, o setor da construção, é literalmente o grande construtor. Nós somos a locomotiva do Brasil. Das nossas cidades, né, a locomotiva da economia. E sim, tem que se tratar com seriedade. Mas essa seriedade não pode ficar apenas no caderno de normas, não é, Thiago? Exato. Eu acho que é um trabalho a longo prazo. Alguém tem que começar, certo? Eu não digo que eu estou sozinho nisso. Tem o Normando, que é quem começou lá do Sinduscom, a CEBIC tem feito um belo trabalho. A COI, que ela criou um trabalho com o nome Engenharia do Amanhã, que ela está reavaliando o porquê dessa desistência de cursos de engenharia, e ela está tentando verificar como que eles podem tornar mais atrativo o curso, e como eles podem deixar a grade mais atualizada. Isso impacta em tanta coisa assim. Vou tentar ser breve aqui. Por exemplo, até na informalidade, que é um dos nossos problemas aqui. Por quê? Porque hoje em dia o curso de engenharia, ele é direcionado um profissional engenheiro recém-formado, ele não sai 100% preparado para exercer o cargo de engenheiro realmente de uma edificação. Como qualquer profissional de qualquer área. Exato. Então é ruim para quem acaba de se formar e ainda não tem condições de receber o piso salarial de um engenheiro, e acaba indo para alguma informalidade do nosso setor. Então, até isso impacta no nosso setor. Então, o trabalho é longo, eu acho que tem muita coisa, mas eu acho que o CEBIC está fazendo um belo trabalho também. Acho que começamos e estamos indo para o caminho certo. Você já percebe alguma mudança? Mas você colocou um fato aqui que eu tenho que agora puxar aqui e bater palmas para o Rogério, né? Porque aqui em Maringá, a gente iniciou lá em 2017, o Rogério está liderando esse processo em que a gente está trazendo novos profissionais para o mercado,
profissionais da engenharia, através de uma residência técnica. É um projeto pioneiro no Brasil, que foi desenvolvido aqui em Maringá. Hoje, Goiás tem um projeto similar a esse feito aqui e que iniciou em Maringá. Curitiba também já tem esse projeto com base no projeto de Maringá. Cascavel teve esse projeto. Então, realmente, em que a gente introduz o profissional no mercado, mas de uma forma em rampa. Ele tem 2 anos em que ele entra em uma empresa associada ao Sinduscom, e ele vai sendo monitorado por coaches, tá? Ele está trabalhando dentro dessa empresa e, ao mesmo tempo, a empresa ainda o beneficia pagando uma pós-graduação, um curso de pós-graduação na área de engenharia. Então, a gente quer levar esse profissional não de uma forma muito abrupta, mas realmente em rampa, para que ele possa prestar um bom serviço à sociedade, né? Que é o principal objetivo nosso. Ele não precisa estar formado, ele tem que estar no último ano da engenharia. Ou seja, em 2 anos, ele entende o mercado, ele percebe e aprende, né, como como trabalhar da melhor maneira dentro de uma empresa, ele conhece a dinâmica das empresas. A gente não precisa reinventar a roda, a gente só precisa fazer que a roda funcione, rode. Juliane, viu como o assunto começou como vício construtivo e terminou como boa engenharia? É isso. Esse é o nosso propósito. Eu acredito que essa tem que ser a discussão. E como vocês já falaram, todo mundo ganha com isso, né? Quem é que... Ninguém perde com essa ideia de você qualificar, capacitar e olhar sempre de uma maneira mais otimista para onde podemos chegar. Não é? É isso mesmo. Isso mesmo. Gente, muitíssimo obrigada. Quer fazer mais alguma colocação, Marcos? Não, eu só tenho que parabenizar as 2 entidades, o Sinduscom Paraná, por estar liderando esse processo da valorização da engenharia, e ao Sinduscom Noroeste por esse procedimento, esse processo, esse projeto da residência técnica para os novos engenheiros. Sensacional. Rogério? Então, parabenizar o Thiago pela iniciativa, assim como o Sinduscom Paraná, né? E pode contar com o Sinduscom Noroeste, que a gente apoia essa iniciativa, com certeza, junto com o CEBIC, o Marcos Mauro como VP da região sul, né? Vamos ajudar a divulgar essas boas práticas na engenharia. Queria agradecer o apoio, agradecer a oportunidade. Eu acredito que a gente está unindo forças, tá? E eu acredito muito, né? E a gente conseguir, no futuro, né? Começar a mudar o nosso cenário da construção civil. E muito obrigada, Thiago, pela presença, por estar conosco aqui nesse espaço que tem sido construído com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto cuidado pelo Sinduscom Noroeste do Paraná. Seja sempre muito bem-vindo. Rogério, muito obrigada. Marcos Mauro, muito obrigada também. Gente, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Distribua essas informações para que elas possam chegar a um número cada vez maior de pessoas. Até o próximo episódio. Sinduscom no ar, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, região Noroeste.